Meu nome é Juliana, do canal Roteiro Pronto, e nesse vídeo eu vou falar tudo, mas tudo que você precisa saber antes de ir para Buenos Aires, na Argentina. Na verdade, eu já tenho um vídeo aqui no canal compartilhando toda a minha viagem que eu fiz para lá. Eu viajei em agosto do ano passado, foi uma viagem de 10 dias, onde 3 dias eu fiquei em Buenos Aires e 7 dias em Bariloche. Inclusive, vou deixar aqui o vídeo para vocês acessarem. E nesse vídeo eu falei sobre muita coisa, mas ainda ficaram algumas dúvidas. Então, nesse vídeo eu vou sanar de uma vez por todas as dúvidas de vocês. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e bora para as dicas sem enrolação. Então vamos começar com os requisitos para entrar na Argentina. Quando eu fiz a minha viagem, era obrigatório apresentar a declaração jurada e um seguro viagem com cobertura para Covid. Mas atualmente não é exigido nenhum requisito para entrar na Argentina, inclusive nem passaporte. Turista brasileiro pode entrar na Argentina portando um passaporte ou um RG. Então não é obrigatório apresentar um passaporte para viajar para a Argentina, mas você precisa se atentar para a validade desse documento, porque ele não pode ter mais de 10 anos. Então, se você emitiu o seu passaporte ou o seu RG antes de 2013, ele não é mais válido. Mas mesmo que a Argentina não exija nenhum seguro viagem para entrar lá, é importante você já viajar preparado, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, não é mesmo? E se você ainda não tem o seguro viagem, eu indico para vocês a Seguros Pronto, que é uma empresa que faz uma cotação em várias seguradoras e ela te mostra vários seguros com os mais variados preços. Tem seguros lá bem em conta e eu vou deixar o QR Code deles aqui na tela e o link deles também na descrição do vídeo. E eu tenho um cupom de desconto de 5% para vocês, então é só colocar Roteiro Pronto 5 que vocês já ganham o desconto. Passagem aérea. Eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas falando que as passagens para Buenos Aires, para Bariloche estavam muito caras e me pedindo, alguma dica de como encontrar passagens aéreas baratas. Eu tenho, lá no meu Instagram alguns vídeos que eu mostro algumas estratégias que eu utilizo para encontrar passagens aéreas baratas. Vou deixar aqui de novo o QR Code do meu Instagram para vocês, mas a verdade é que o preço das passagens aéreas aumentaram muito para vários lugares do mundo, não é mesmo? Eu viajei para Buenos Aires com a Gol e eu emiti minha passagem com milhas aéreas, então eu não tive esse custo com passagem aérea na minha viagem. Mas eu sei que a Gol ela faz vários voos diretos para Buenos Aires, partindo de várias capitais brasileiras. Então, por ser uma companhia aérea que faz muitos voos, acaba que você encontra preços melhores pela Gol. Outra companhia aérea que vocês também podem dar uma olhadinha é a Aerolíneas Argentinas, que é uma companhia aérea argentina. Então você pode entrar lá, verificar, os preços e fazer uma comparação com as companhias aéreas nacionais para ver qual que tá valendo mais a pena. Próximo tópico é quando ir para Buenos Aires. E eu acho que isso é algo muito individual, porque depende muito do que você gosta e da sua disponibilidade para viajar. Eu, por exemplo, eu amo inverno, amo um friozinho e eu tava de férias em agosto. Então, casou. Eu tava de férias, eu tinha disponibilidade de tempo e é uma estação do ano que eu gosto bastante, então eu consegui fazer uma viagem para lá em agosto. Mas as estações do ano na Argentina, elas são semelhantes com as estações do ano no Brasil. O que vai diferenciar é que as estações lá, elas são bem mais definidas. Então, verão é verão, primavera é primavera, outono é outono e inverno é inverno. E a minha dica é, se você tem disponibilidade para viajar em várias épocas do ano e você não gosta da cidade muito cheia, ou não gosta de muito frio ou muito calor, o ideal é viajar nas estações intermediárias, que é a primavera, o outono. Nessas estações o clima é mais agradável, a cidade é bem mais vazia e os preços eles são melhores também. Agora eu vou falar sobre a parte mais tensa e que gera mais dúvidas em uma viagem para a Argentina, que é o câmbio. Você precisa saber que na Argentina existem dois tipos de câmbio: o câmbio oficial e o câmbio paralelo. Só para vocês terem noção, o câmbio paralelo ele paga quase que o dobro do câmbio oficial. Hoje é dia 10 de janeiro de 2023 e R$1 no câmbio oficial tá custando 34 pesos, já no câmbio paralelo tá custando 64 pesos. E existem basicamente duas formas de comprar pesos argentinos no câmbio paralelo, que é utilizando as cuevas ou os serviços da Western Union. As cuevas, para quem não sabe, é uma espécie de casa de câmbio clandestina e o risco de trocar reais por pesos nessas casas de câmbio é a chance de golpe, como por exemplo receber notas falsas.
falsas. E a outra maneira de fazer o câmbio de reais para pesos na Argentina é utilizando os serviços da Western Union, que é uma empresa que funciona como intermediária financeira de moedas entre países. E, gente, eu queria muito receber alguma coisa aqui para poder indicar a Western Union para vocês, mas eu não ganho absolutamente nada para isso. Inclusive, nem tudo são flores na Western Union. Vocês precisam saber que as filas nas agências, elas costumam ser bem longas. Outra coisa também que pode acontecer, você chegar na agência e não ter dinheiro e você ter que sair procurando outras agências para poder achar uma agência que tenha dinheiro para você sacar. E outra coisa importante, as agências, elas funcionam somente em horário comercial. No sábado, por exemplo, as agências não funcionam o dia inteiro e no domingo elas nem abrem. Então, se você for chegar em Buenos Aires no final de semana, sábado ou domingo, você precisa se organizar em relação a isso. Juliana, então vale a pena pagar em real lá na Argentina? Não, até porque a maioria dos locais não aceitam a nossa moeda. Juliana, vale a pena pagar com cartão de crédito ou utilizar essas contas globais como a Nomad, a Wise? Não, porque esses cartões, eles seguem a cotação câmbio oficial. Então, nesse caso, se você estivesse utilizando algum desses métodos de pagamento, você estaria perdendo dinheiro. Juliana, vale a pena comprar pesos no Brasil? Definitivamente não vale a pena. Juliana, vale a pena levar dólar para a Argentina? Vale a pena, sim. Até porque o dólar é aceito em praticamente toda a Argentina. A Argentina é um país super dolarizado. E também porque você precisa ter uma moeda para pagar as coisas até você conseguir trocar os seus reais por pesos. Mas depois que você tiver com os seus pesos argentinos na mão, pague tudo com pesos argentinos, porque de fato é a moeda que realmente vale a pena. E se você quer saber como utilizar o Western Union, eu tenho um vídeo lá no meu Instagram ensinando, então vai lá e me segue, até porque ela tem muitas dicas de Buenos Aires, de Bariloche, e eu vou deixar o QR Code aqui do meu Instagram na descrição do vídeo e vou deixar o link na descrição também. Só para vocês saberem, eu cheguei em Buenos Aires em um sábado à noite, então todas as agências da Western Union já estavam fechadas, mas eu já cheguei lá com pesos argentinos, porque uma amiga minha viajou antes de mim, né, uma semana antes, e aí ela me trouxe pesos da viagem, eu comprei esses pesos dela, então eu já cheguei lá com dinheiro, e lá em Buenos Aires eu não usei nenhuma agência da Western Union, eu fiz essa transação somente nas agências de Bariloche. E as pessoas sempre me perguntavam qual é o limite de saque nas agências. Como eu disse pra vocês, eu não fiz nenhum saque em Buenos Aires, somente em Bariloche. E a minha experiência foi a seguinte: eu percebi que nas agências maiores eles aceitam um saque maior e nas menores, né, eles têm um limite menor. Porém, nas agências maiores, as filas costumam ser bem maiores também. Então você precisa considerar isso. Aí o que eu fazia para não correr o risco de colocar uma quantia de dinheiro e chegar lá e não ter esse dinheiro na agência, eu ter que ficar andando até encontrar uma agência que aceitava aquele saque. Eu chegava na agência e perguntava qual era o limite de saque daquela agência. Lá dentro da agência eu fazia a transação. Como eu pagava em Pix, o dinheiro ficava disponível super rápido e eu não precisava ficar me preocupando se aquela agência aceitava aquele saque ou não. Então eu já ficava ali mesmo na Western Union esperando o dinheiro ficar disponível e assim que mostrava que estava disponível, eu ia lá e fazia o meu saque. E aqui vai uma dica de ouro: chegue cedo na agência da Western Union, porque as filas, elas vão ficando bem grandes ao longo do dia. Quando eu falo chegar cedo, é chegar no horário que abre a agência. Eu vi que lá em Bariloche, esse horário de funcionamento, ele variava. Tinha agências que abriam 8 horas da manhã, tinha outras que já abriam umas 7h30. Sobre chip em Buenos Aires. Em Buenos Aires tem Wi-Fi espalhado em vários locais. No aeroporto tem Wi-Fi, então assim que você chegar em Buenos Aires, você já pode se conectar no Wi-Fi deles. Tem Wi-Fi nos restaurantes, nos hotéis, enfim. Mas eu, particularmente, eu gosto de ter uma internetzinha lá no meu celular para eu usar sempre que eu precisar. Na minha viagem, eu usei o chip personal e eu já cheguei em Buenos Aires com esse chip. Vocês lembram que eu falei para vocês da minha amiga que me vendeu pesos? Pois é, ela também me vendeu o chip dela, que estava cadastrado no nome dela. Eu não tive nenhuma burocracia com relação ao cadastro. Minha única preocupação com o chip era encontrar um quiosco que vendesse crédito para eu conseguir comprar os pacotes de internet e utilizar a internet no meu celular. Mas as principais operadoras na Argentina são a Movistar e a Vivo aqui no Brasil. Claro,
e o personal, que foi o que eu utilizei. Os meus seguidores me falaram que as melhores empresas são a Movistar e a Claro, inclusive são chips que são muito utilizados até pelos próprios argentinos. E no quesito burocracia para fazer o cadastro, me parece que a Claro é menor. E você consegue comprar o chip na própria operadora deles. Tem várias lojas espalhadas por Buenos Aires. E para você encontrar uma loja mais próxima a você, é só você abrir o Google Maps e colocar Movistar em Buenos Aires, que aí vai aparecer várias lojas. Ou Claro em Buenos Aires, que aí você vai ver onde está localizada, qual você consegue chegar mais rápido. Agora vamos falar de hospedagem. Os melhores bairros para se hospedar em Buenos Aires são Recoleta, Palermo e Centro. Eu fiquei hospedada em um apartamento lá no bairro Recoleta e eu amei. O bairro é super charmoso, perto de vários restaurantes, perto de muitos pontos turísticos. Então eu tive uma experiência muito positiva ali no bairro. Mas eu dei bobeira na hora de escolher a minha hospedagem. O que acontece? Quando eu pesquisei hotel pelo Booking, principalmente no bairro Recoleta, eu vi que os preços das diárias ali eram bem elevados. Aí o que eu fiz? Eu fui lá pro Airbnb e encontrei um apartamento legal e acabei fechando esse apartamento pelo Airbnb. Mas quando eu cheguei em Buenos Aires, eu descobri uma coisa, que a gente consegue economizar muito na nossa hospedagem se a gente escolher um apartamento pelo Booking que não requer pré-pagamento, então que você paga somente no check-in, e se no check-in você pagar em pesos argentinos que você trocou no câmbio paralelo. Só para vocês entenderem a lógica do negócio. Aquele valor da diária que a gente vê ali no site do Booking é segundo a cotação do câmbio oficial, onde R$1 atualmente, né, é igual a 34 pesos argentinos. Então, se por exemplo, sei lá, eu encontrei uma acomodação onde o valor total da diária ficou R$1.000, e aí eu vou lá e converto, né, eu vou converter o valor dessa diária para o câmbio oficial. As diárias, elas sairiam no valor de 34 mil pesos, certo? Porém, se eu levar esses R$1.000 que eu tenho da diária para a Argentina e trocar esses R$1.000 lá no câmbio paralelo, eu teria quanto? Eu teria hoje 64 mil pesos, porque R$1 tá igual a 64 pesos no câmbio paralelo. Então, pegando essa hospedagem como exemplo, eu fui lá, troquei os meus R$1.000 lá no câmbio paralelo, peguei os meus 64 mil pesos, paguei a diária, segundo a cotação do câmbio oficial, que é o que mostra no site, e ainda me sobrou uma grana para eu gastar na minha viagem. Então eu pegaria o valor da diária, né, mais as taxas que eles costumam cobrar também, pagaria esse hotel e ainda me sobraria quase que a metade do dinheiro para eu gastar durante a minha viagem. Mas para que isso dê certo, uma série de coisas precisa acontecer. Você precisa escolher uma acomodação que não requer pré-pagamento, então você só pagaria no check-in. Você precisa trocar o seu real por peso no câmbio paralelo e essa hospedagem precisa aceitar pagamentos em pesos argentinos. Alguns seguidores usaram essa estratégia e deu super certo. Outros seguidores me relataram que logo depois de fazer a reserva, o hotel entra em contato falando que eles aceitam pagamento no check-in somente em dólar. Porém, lá no site do Booking, eles falam que a hospedagem precisa aceitar a moeda local. E qual é a moeda local? São pesos argentinos. Então eu não sei se eles usam essa estratégia para tentar se beneficiar dessa situação, né, onde o brasileiro ele sai ganhando muito, porém no site do Booking eles falam que o hotel precisa aceitar o pagamento na moeda local, que são os pesos argentinos. Lembrando aí que esse lance de pagar em pesos argentinos lá na hora para poder economizar é válido também para reserva de carro, para compra de passagens aéreas. E eu vou deixar aqui o link do apartamento que eu fiquei na descrição do vídeo. E eu também vou deixar o meu link do Booking. Se vocês reservarem utilizando o meu link, vocês não vão pagar nada a mais pela diária de vocês e ainda vão ajudar muito, muito, muito o crescimento desse canal. Então vai lá e dá uma forcinha. Agora vamos pro próximo tópico, que é locomoção. Em Buenos Aires você pode se locomover de táxi, de remes, de transporte público ou até utilizar esses aplicativos de locomoção. Na minha viagem, a minha principal forma de locomoção foi caminhar. Eu fiz muita coisa a pé e quando eu não estava caminhando, eu utilizava táxi. Eu li vários comentários negativos sobre taxistas em Buenos Aires, sobre desviar
mudar a rota ou entregar a nota falsa. Mas, gente, eu não tive nenhum problema com taxista durante a minha viagem para Buenos Aires. Se eles me deram nota falsa, eu e nenhum outro comerciante percebeu. E a minha dica, né, pra evitar que você caia em golpes durante a sua viagem é andar com um taxista credenciado, né, taxista que tem taxímetro, que tem identificação de taxista. Ir sempre acompanhando a viagem pelo Google Maps, né, pra ver se ele tá seguindo o trecho certinho. E não pagar com notas altas, porque caso você venha receber notas falsas, você não vai ter um impacto muito grande financeiro. Tava super resistente em utilizar serviço de táxi na Argentina, mas eu achei o serviço muito prático e super eficiente. Simplesmente tem taxistas espalhados em Buenos Aires inteiro e assim, você estende a mão e brota um taxista. E outra coisa, gente, a viagem é super baratinha, sempre ficava algo em torno de 5, 6 reais, né? E como era pra mim e pro meu marido, então ficava bem em conta. Só pra vocês entenderem o que é remis ou remise, enfim, não sei falar. Mas eu tinha muita dificuldade em entender o que é esse meio de transporte. E é um carro comum, que parece muito um táxi, mas eles não têm a identificação igual de taxista. Enfim, é um carro comum e a diferença dele pro táxi é que geralmente você solicita ele quando você vai fazer viagens mais distantes ou viagens agendadas. Então, por exemplo, eu preciso estar tantas horas no aeroporto. Aí a gente entra em contato com a agência de remis e aí você marca o horário, ele passa lá no hotel, te busca e te leva. Outro diferencial dele é que o valor já é pré-estabelecido, então você sabe quanto que você vai pagar ao final da viagem. Eles não funcionam com taxímetro. Já o taxista, ele funciona com o taxímetro. Em relação ao transporte público, nós não utilizamos transporte público lá em Buenos Aires, só lá em Bariloche, mas pelo que eu li, o serviço funciona super bem. E para usar é bem simples, você só precisa comprar esses cartões SUB, eles são vendidos em quioscos, e aí você compra esse cartão no quiosco, faz a recarga nesses quioscos, e aí depois é só utilizar dentro do ônibus, do transporte público que você for utilizar. E uma coisa interessante é que você não precisa comprar um cartão para cada pessoa. Como o cartão ele não é pessoal, você pode carregar ele e compartilhar entre as pessoas do grupo que você tá viajando. Em relação a Uber, eu não utilizei lá em Buenos Aires, mas pelo que eu li, a demanda de motoristas da Uber não é muito grande como é a nossa realidade aqui no Brasil. Então, é difícil de você encontrar um motorista disponível. Quando você encontra, eles cancelam bastante, então eu nem corri o risco. E um aplicativo que eles usam muito lá em Buenos Aires, parece que até mais do que o Uber, é o Didi. Só que eu tentei baixar esse aplicativo, na verdade eu até baixei, só que eu não consegui fazer o cadastro, então acabou que eu nem utilizei. Mas fica aí a dica para vocês, caso vocês queiram utilizar outros meios de transporte, além do táxi ou transporte público. Outra coisa que vocês precisam saber é com relação à tomada lá na Argentina. Lá a tomada ela é meio diferentona, é uma tomada de 3 pinos e ela é achatadinha. Então a minha dica é, já vá para a Argentina com um adaptador para você não passar nenhum perrengue na sua viagem. Os 2 apartamentos que eu fiquei hospedada, tanto em Bariloche quanto em Buenos Aires, tinha uma extensão lá no apartamento que se encaixava, né, nos nossos modelos aqui do Brasil. Então eu não precisei me preocupar com isso na minha viagem. Mas eu não sei se pro local onde você está indo ficar tem, né, essa extensão, então fica aí a dica para vocês já se organizarem. Outra coisa que me perguntaram muito foi sobre segurança em Buenos Aires. Olha, gente, eu confesso que eu fui para Buenos Aires bem temerosa com relação à segurança, principalmente por causa da situação econômica, né, do país, mas eu confesso que eu fiquei muito surpresa positivamente com isso. E vou até ser franca com vocês, eu me senti muito mais segura em Buenos Aires do que eu me sinto aqui no Brasil. O único lugar assim que eu vi que eu precisava redobrar a atenção, ficar mais atenta, foi ali no Caminito e nas imediações, mas de resto, gente, eu não passei por nenhum episódio em Buenos Aires onde eu me sentisse insegura. Porém, como em qualquer outro lugar do mundo, você precisa ficar atento aos seus pertences, né, como celular e itens de valor. Pequenos furtos acontecem até na Suíça, então não fica dando bobeira, andando com o celular no bolso, ou com a bolsa meio de lado, sem prestar muita atenção. Esteja sempre atento. E em relação aos passeios, eu fiz tudo de maneira independente, não contratei nenhuma agência de turismo. Eu achei super tranquilo. Se você quiser saber mais sobre os passeios que eu fiz, eu vou deixar o meu vídeo aqui de Buenos Aires no vídeo para vocês conferirem melhor. Mas, gente, Buenos Aires é incrível culturalmente, historicamente.
Eu fui pra lá sem muitas expectativas, mas eu voltei completamente apaixonada. Buenos Aires me surpreendeu muito e eu espero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive. Eu espero também que esse vídeo ajude muito vocês na hora de planejar a sua viagem pra lá. Se tiverem ficado com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram, lá eu costumo responder mais rápido. Beijo, até o próximo vídeo e se inscreve no canal.